Bom dia, moçada. Bom dia a todos das turmas dos terceiros anos, A, AD. Nós hoje vamos estudar a regência nominal, que se encontra no livro de vocês, da página 115 à página 121, certo? Regência nominal. E o que é isso? O que é regência nominal? É muito parecido com o que a gente estudou na aula de regência verbal, com o que nós estudamos na aula de regência verbal, certo? Você tem logo abaixo aí o conceito de regência nominal no slide, que eu vou enviar para vocês, o slide e o vídeo também, para que vocês fiquem com o material para vocês. Aqueles que estiverem porventura sem o livro em casa, pode dar uma olhada nos slides que tem muito exemplo. Eu coloquei muito exemplo justamente para que vocês possam exercitar e praticar. Regência nominal é a maneira de um nome. Em gramática, quando nós falamos de nome, estamos falando sobre substantivo, adjetivo e advérbio. Sempre que no estudo de linguagem estamos tratando de nome, é uma dessas três classes: substantivo, adjetivo, o advérbio. É a maneira como ele relaciona-se com o seu complemento. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal. Quer dizer, eu saber qual a preposição eu devo usar na construção frasal para que fique com lógica, com sentido. Pois quando eu troco algumas preposições de algumas frases, eu mudo o sentido daquela frase, daquela oração, ok? Vamos à prática. Aí, você tem a palavra acessível, e vem logo depois a preposição a, acessível a. Esta função não é acessível a todos. Essa função não é acessível a todos. Todos é complemento de acessível, é complemento. E por que não usou a crase aí? Nós não usamos a crase porque todos é pronome indefinido, certo aí? Então, você tem acessível, que é um adjetivo, e você tem o azinho aí, que é uma preposição. Então, acessível a, certo? Então, essa primeira construção oracional, nós temos a palavra acessível, que usa sempre a preposição a. Você tem aí acessível a, ok? Depois, no outro exemplo, nós temos a palavra acesso, acesso a ou acesso para. No primeiro exemplo da palavra acesso, esta rua dá acesso à igreja matriz. Essa rua dá acesso à igreja matriz. Acesso aí é um substantivo, como você pode ver indicado pela setinha. E o a está craseado. Por que esse a está craseado? Porque eu tenho uma preposição mais um artigo a. Eu até coloquei, olhe na setinha vermelha, apontando para a expressão abaixo, preposição a mais artigo a. Então, quando eu tenho uma preposição a e a palavra que vem depois dessa preposição pede um artigo também a, então eu junto, contraio e coloco o acento de contração, que é o acento de crase. Em cima você tinha um pronome indefinido, mas embaixo você tem uma palavra feminina. Igreja é uma palavra feminina. Tendo em vista que a regra gramatical diz que antes de palavra feminina se coloca crase também, e agora de palavra masculina não, certo? Vamos para o exemplo 2 da palavra acesso. O acesso para a farmácia está restrito.
O acesso para a farmácia está restrito. Acesso é substantivo, para é uma preposição e o azinho que vem depois é um artigo. Eu poderia escrever da mesma forma como eu escrevi a de cima, poderia. O acesso à farmácia está restrito, certo? Mas aqui eu quis colocar o para porque a gramática também reconhece essa forma aqui. Então, se a gramática reconhece, nada nos impede de usar, ok? Para a farmácia está restrito. Vamos para a palavra adequado. Adequado a, né? Adequado a. Veja, faço porque isto é adequado a mim. Faço porque isto é adequado a mim. A palavra adequado aí é um adjetivo. E o azinho, coloquei em vermelho para destacar, é a preposição que é regida pela palavra adequado, certo? Preposiçãozinha regida pela palavra adequado. Vamos lá. Vamos na sequência. Acostumado a e acostumado com. No primeiro exemplo, estou acostumado a andar por aqui. Estou acostumado a andar por aqui. Então você tem o adjetivo aí, acostumado, e a preposiçãozinha que rege, né, que é regida aí pela palavra acostumado. Observe que acostumado a e acostumado com, que é o exemplo 2. Estamos acostumados com a comida que ela faz. Ó, tá vendo aí a frase? Estamos acostumados com a comida que ela faz. Agora eu tenho a preposição com, que também pode reger aí de forma muito regida também aí de forma muito clara pela palavra acostumado. É um casamento perfeito, né? Essas duas preposições aí nesses dois casos anteriores. Acostumados a e acostumado com, certo? Admiração. Admiração a e admiração por. Observe a expressão. Admiração. Eu tenho o exemplo. A minha admiração por ele é grande. A minha admiração por ele é grande. Aí nós temos aí, ó, o por, né? A admiração por ele. Admiração é substantivo e o por é uma preposição, certo? É uma preposição. É uma contração de preposição aí, mas serve como preposição, logicamente. Exemplo de número 2. Minha admiração a todos os que venceram. Minha admiração a todos os que venceram. Se quiser melhorar ainda a construção, registro agora minha admiração a todos os vencedores, né? Registro minha admiração a todos os vencedores. Aí você tem admiração, que é um substantivo, e a letrinha aí, a palavra a, preposição, certo? Vamos lá. Agora eu tenho a palavra alheio. Eu tenho alheio a, e também a gramática reconhece a expressão alheio de, certo? Alheio a e alheio de. No uso de alheio a, tem um exemplo. Ele vive alheio a tudo. Ele vive alheio a tudo. Quer dizer, separado, sem conhecer nada, certo? Aí tem esse sentido. Ele vive alheio a tudo. Alheio aí é um adjetivo e tem um a aí, não leva crase porque tudo também é um pronome aí, ó, que indefine, certo? E não leva crase aí. Vamos lá.
Segundo exemplo, neste caso, segundo exemplo, João está alheio de carinho fraternal. João está alheio de carinho fraternal. Aí é como se você estivesse dizendo que ele está carente, que ele necessita de. Tá vendo? Quando o verbo necessitar, ó, necessita de. Na regência do verbo necessitar, o de já é clássico, é uma coisa clássica. E aqui eu posso usar, nesse segundo exemplo, alheio de carinho, certo? A palavra capaz, capaz de e capaz para. Exemplo 1, ele é capaz de tudo. Olha a construção, a regência nominal aí, a gramática permite essa construção aí. Ele é capaz de tudo. E no exemplo 2, você tem a empresa é capaz para trabalhar com projetos. A empresa é capaz para trabalhar com projetos. Nos dois casos, a palavra capaz é um adjetivo. E o de e o para são preposições, certo? Vamos para o outro exemplo, outra palavra. A palavra união. Aí ela vai reconhecer união com, união de e união entre. Ela reconhece essas três preposições. No primeiro exemplo, você tem a união com Regina foi fracassada. A união com Regina foi fracassada. União é um substantivo e com é preposição. Então, observe, a união com você foi fracassada. A união com Pedro foi fracassada. No outro exemplo, na reação química, ocorreu uma união de substâncias. Tá vendo? Na reação química, ocorreu uma união de substâncias. Aqui, a palavra união, ela é regida aí, ó, a preposição de, chega pede, né? De substâncias. Né? Ocorreu a união de substâncias. E no terceiro exemplo, que é usando a preposição entre, aqui, a união entre eles é boa. A união entre eles é boa. A união entre vocês é boa. A união entre a Petrobras e a instituição Paulo Freire, o Instituto Paulo Freire, é boa. Tá vendo? Pede, chega pede essa palavra entre. União é substantivo e entre é preposição. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas. A palavra adaptado, adaptado a. Olha o exemplo, o povo não está adaptado às mudanças do horário de verão. Aí faltou a crasezinha, tem uma crase aí, certo? Tem uma crase aí. O povo não está adaptado às mudanças de verão. Por quê? Porque mudanças é feminino, certo? E é complemento aí. Pede adaptado a e mudança pede o artigo a também, certo? Como mudanças está vai no plural aí, o artigo que acompanha também está no plural. Então aí seria uma crase, né, nessa preposição aí as, que é a contração do artigo a e do artigo as com a preposição a, ok? O outro exemplo, afável, afável com, afável para com. Pode se usar destas duas formas a regência aí, ok? Mostrou-se afável com o gerente. Mostrou-se afável com o gerente.
mostrou-se afável com o professor, mostrou-se afável com o pai, mostrou-se afável com as visitas, também pode. Então aí você tem afável, que é adjetivo, e com a preposição. No outro exemplo, tinha um jeito afável para com as visitas, certo? Para com as visitas. Aí adjetivo e a locução prepositiva. Para com são duas preposições. Se são duas preposições, então nós temos uma locução prepositiva. Aí, olha, galerinha, aqui, aflito com e aflito por. Aflito com e aflito por. No primeiro exemplo, a mãe está aflita com a demora do filho. A mãe está aflita com a demora do filho. Aflita é adjetivo e com é preposição. O paciente estava aflito por saber do diagnóstico. O paciente estava aflito por saber do diagnóstico. Soa estranho, não soa? Soa. Soa estranho ao nosso ouvido, mas é o que a gramática reconhece, viu? De saber, não. Aí, no popular, o povo diz ele estava aflito de saber do diagnóstico, né? Não, a gramática reconhece o por. E o paciente estava aflito por saber do diagnóstico, né? Querendo. Aqui, se eu trocasse o por pela palavra querendo, também daria sentido. O paciente estava aflito querendo saber do diagnóstico. Observe que não causa nenhum prejuízo na compreensão e na qualidade da construção frasal. Tá certo, meus queridos? Vamos lá. Agradável a e agradável de. Pode acontecer essas duas formas de regência. Agradável a e agradável de. A atitude dele foi agradável à equipe. Observe que tem uma crasezinha. Equipe é complemento aí de agradável. E tem equipe também é acompanhada por um artigo a. Então, logicamente aí vem uma crase, porque agradável aí é regida pela preposição a, agradável a equipe. Então, para não pronunciar desta forma e nem escrever desta forma, os doutores, né, criaram o acento de contração. O acento de contração é para isso, para juntar a preposição a mais o artigo a. Ok? Vamos para o outro exemplo. Era agradável de olhar os dois juntos. Era agradável de olhar os dois juntos. Isto é agradável de se ver. Tá vendo? Isto é agradável de se ver. Então, agradável a e agradável de. Vamos lá, meus amados, para outro exemplo. A palavra alusão. A palavra alusão, ela chega, pede a preposição a. Alusão a. Fez alusão a. Tá certo? Ó. O promotor fez alusão à prova anterior. O promotor fez alusão à prova anterior. Então, a alusão é regida pela preposição a, ok? Amor a e amor por. No primeiro exemplo, nós temos tinha grande amor à carreira. Tinha grande amor à carreira. Amor é substantivo e a aí é preposição. O outro exemplo, demonstrou amor por cinema. Ele demonstrou amor por cinema. Então, aí pede a preposição por conta do verbo demonstrar, lá, demonstrou amor por cinema. Ok? Chega, pede. Ânsia por e ânsia de. Observe que aqui a gramática reconhece as duas regências. A regência com a preposição por e com a preposição de. No primeiro exemplo, o jovem revelou ânsia de voltar ao país. O jovem revelou ânsia de voltar ao país. Substantivo, a palavra ânsia, né?
E de é preposição. O outro exemplo, sentiu ânsia de sair do local. Sentiu ânsia de sair do local. Então, a preposição aí é a de, preposição de. Ok? Vamos para um outro exemplo. A palavra contente. Contente, que é um adjetivo. Um adjetivo. Aí, contente, ele é flexível para 4 regências. Ó. Observe. Contente com, contente de, contente em e contente por. Agora é você decorar, você aprender como usar cada uma destas preposições nas construções. No primeiro exemplo, contente de ouvir. Ele está contente de ouvir o som da sua voz. Ó, contente de ouvir. Então, contente é adjetivo e de é preposição. Contente em poder ajudar. Contente em poder ajudar. E o quarto exemplo, contente por sua reação. Ele estava contente, ela estava contente por sua reação. Né? No primeiro exemplo, que eu pulei sem ler, ficou contente com a sua atitude. Ele ficou contente com a sua atitude. Observe aí os 4 tipos de regência. Contente com, contente de, contente em e contente por. Certo? Chegamos ao final. Um forte abraço para todos. Espero ter contribuído um pouco. Eu vou enviar esse material em PDF para vocês. Vou enviar também um vídeo e uma tabela que tem no livro de vocês. Eu vou fotografar essa tabela e enviar para vocês, porque aqueles que tiverem sem o livro já dá uma olhada na tabela, ok? A tabela se encontra na página 117 do livro de vocês, com alguns nomes e a regência deles, certo? Que é substantivo, adjetivo e advérbio, ok? Então, um forte abraço, galerinha. Bons estudos, vamos. Eu vou enviar todo esse material, mais o exercício da manhã. E à tarde estarei enviando outro, ok? Tchau, tchau para todos. Um abração.